E eu digo desprezo não porque os crentes não venham adorar. As igrejas estão cheias e nunca se viu tanto crescimento, especialmente nas igrejas evangélicas. Mas, ao mesmo tempo, nunca se viu também tanto descrédito a respeito daquilo que sempre foi sacro para aqueles que adoram a Deus. A liturgia, por exemplo, é uma palavra praticamente proibida em muitas igrejas, né? É como se nós estivéssemos amarrando a Deus dentro de uma cápsula. É isso que dizem. Nós não devemos ter liturgias porque nós estamos engessando a palavra de Deus e o agir de Deus no culto. Por outro lado, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que dela surge, é gerada ali uma liturgia, princípios de culto, como diz a nossa igreja, que estão muito claramente revelados na palavra. Isso porque Deus quer ser adorado de uma determinada forma. Deus exige adoração e Ele, reconhecendo a nossa incapacidade para sabermos como adorar, Ele nos ensina a adorar. Então, desde Gênesis até Apocalipse, você sempre vai ter, por exemplo, a apresentação do sacrifício do cordeiro. Desde que o homem cai, o cordeiro é sacrificado no culto. Ora, o que nós vemos hoje, o cordeiro, ele é expresso do começo ao fim do culto bíblico. Nós temos a morte do cordeiro sendo anunciada verbalmente na pregação. Nós temos a morte do cordeiro, como veremos hoje à noite, sendo encenada no sacramento da Santa Ceia. A igreja sempre cantou, a igreja sempre teve os seus salmos, a igreja sempre trouxe para o meio do povo a alegria do cantar os salmos. Não somente na alegria, mas também na tristeza. Os salmos de lamento, os salmos de contrição, os salmos de confissão de pecados, os salmos de profundo clamor ao Senhor. Nós também sempre tivemos, irmãos, leitura da palavra. Quando Israel resgatava o culto, eles liam toda a Torá, toda a lei de Deus. Sempre tivemos os elementos de culto ali sendo preservados pela igreja. Quando chegamos a Atos dos Apóstolos, ali imediatamente após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e sua assunção ao céu, a igreja se reúne em Pentecostes, quando o Espírito desce, e o final do texto diz que havia partido pão, orações, cânticos, pregação. É ou não é uma liturgia? Então, por que desprezar a necessidade que nós temos de organização? Deus poderia ter feito o mundo num dia só. Deus poderia ter feito o sexto dia aquilo que foi feito no primeiro e o primeiro no sexto. Mas por que Ele fez do jeito que Ele fez? Porque para tudo há uma ordem. Existe uma ordem da criação. Existe uma ordem da salvação. Existe uma ordem para o homem se arrepender dos seus pecados. E existe também uma ordem de culto. Porque Deus é um Deus ordeiro. Então, dizer que nós limitamos Deus por conta da liturgia é contrariar a natureza divina. Deus não é Deus de confusão. Chegar num culto e saber exatamente o que vai acontecer é segurança para o povo de Deus. Nós não chegamos aqui e começamos pela ceia, por um motivo muito óbvio. Como nós vamos comer do pão e beber do cálice sem primeiro sermos constrangidos na lei, nos arrependermos dos nossos pecados, termos tido escutado a voz do Senhor a nos convocar para a santa adoração, orado, pedido perdão, suplicado ao Senhor, sermos instruídos na palavra para que não façamos mais aquilo que fizemos. E aí então o nosso Pai nos convida à mesa. O culto, a adoração pactual, ela é didática, ela é pedagógica, ela nos ensina, porque é ordeira. O apóstolo Paulo, sabendo disso, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, depois de explicar a doutrina que substancia toda a nossa fé, dos capítulos 1 a 11, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ordeiro, lógico. E alguém quer dizer que se submeter a esta ordem é justamente privar Deus da liberdade. Não. Nós somos livres quando fazemos a vontade de Deus. Nós somos livres quando, como um trem que anda nos trilhos, corre bem. Tire o trem dos trilhos e ele capota. Tire a liturgia da igreja e ela não vai saber mais adorar. Amém.